Eu quero cumprimentar a todos mais uma vez na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos dar hoje sequência ao estudo Quem é Cristo? Quem é Jesus? Temos visto muitos nomes, vamos ver mais alguns, filmar mais algumas séries e vamos aprender mais sobre o Senhor Jesus. Anote os versículos para você poder ler depois, alguns eu vou citar aqui, outros não. Leia, que o Senhor vai te abençoar na leitura da sua santa palavra. Muito bem, hoje nós veremos o Senhor Jesus como profeta, como advogado, como justo, como juiz e como o justo juiz. Vejam quantos nomes. Mas vamos começar. Profeta. O que é um profeta? Por definição, a palavra profeta significa aquele que é boca do outro, ou seja, aquele através do qual Deus fala. Quer dizer, Deus o usa para falar às pessoas, para falar às nações. Então essa é a definição da palavra profeta, ok? Como Cristo é profeta? Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo. Não, Paulo não, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, viu? A epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que Cristo é boca de Deus. Deus fala a nós através de Cristo Jesus. Ele é o profeta de Deus. Ok? Lá no livro de Deuteronômios, no capítulo de número 18, dos versículos 15 ao versículo 19, nós vamos observar que o Moisés, ele diz assim: um dia será levantado dentre vossos irmãos um profeta igual a mim, semelhante a mim. A ele ouvireis. E diz mais, se alguém não o ouvir, ele será cobrado disso, ele dará conta disso. A quem se referia Moisés? Moisés se referia ao Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, vamos abrir na palavra do Senhor, no capítulo de número 15, no versículo de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus sobre Cristo como profeta. Cristo falando, ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Viu? Deus fala para nós, fala conosco através de Cristo Jesus. Ok? Vamos lá, mais uma passagem. Voltando um pouquinho só, Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 49. João 12, 49. Vamos ver o que está escrito aqui. Presta atenção na palavra do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus falando: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Cristo falando, hein? Eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu ordem, mandamento, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então nós vimos aqui Cristo como profeta de Deus. Segundo, Cristo como advogado. Qual é a definição da palavra advogado? Advogado é aquele que toma para si a causa do outro, como se a causa fosse sua, e vai lá e o defende. Entendeu? Ele vai lá e o defende. Faz da causa do outro a sua causa. Cristo tomou nas suas mãos a nossa causa. Porque nós éramos inimigos de Deus, nós éramos devedores de Deus, nós tínhamos sobre nós uma sentença de morte espiritual, estarmos apartados de Deus, estávamos totalmente separados. Cristo tomou essa causa nossa nas suas mãos. Por quê? Porque ele veio e pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar, ele veio e nos reconciliou com Deus. E está escrito, né,
que ele é a nossa justiça, a justiça de Deus que deveria se cumprir em nós, a alma que pecar essa morrerá, se cumpriu em Cristo. E hoje? Hoje, querido, Cristo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 33 e 34. Hoje, qual é o papel de advogado de Cristo hoje? Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Veja agora, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que isso significa? Que Cristo está lá nos céus, à direita do Pai, e quando nós fazemos algum erro, cometemos algum pecado, e nos arrependemos e pedimos perdão, Cristo que está à direita do Pai, vira-se para o Pai e diz: Senhor, tem misericórdia, porque por esse pecado também eu morri, por esse pecado também eu subi na cruz do Calvário. Arrependimento. Então hoje, Cristo, ele é o nosso advogado, que toma a nossa causa junto a Deus e intercede por nós. Muito bem, Cristo como justo, como juiz e como justo juiz. Justo é aquele que, pratica a justiça. 2, ele tem a medida certa para julgar. 3, ele tem a sabedoria para julgar. Compreendeu? O justo é aquele no qual não há falha. E Cristo, Cristo está escrito na palavra de Deus, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. E ele diz assim: quem de vós me convence de pecado? Significa, quem de vós mostra em mim algum pecado? Ok? E ele é justo no seu julgar. Por quê? Porque ele conhece os corações, ele conhece os fatos, ele conhece as circunstâncias. Como eu disse, Cristo não praticou infração nenhuma. Cristo cumpriu toda a lei. E na palavra de Deus está escrito que aquele que cumprisse a lei, Paulo fala assim, viveria por ela. O que significa viveria por ela? Seria justificado, feito justo perante Deus. E Cristo é justo. Porque ele não cometeu nenhum pecado. Mas veja bem, e nós? Queridos, nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Nós não temos esse poder, nós não pagamos o preço da salvação da nossa alma. Quem pagou foi Cristo Jesus. Então você, nós somos justificados perante Deus através de Cristo Jesus. Significa nós somos feitos justos, merecedores, embora não mereçamos, mas feitos merecedores pela graça e pela misericórdia, através do Senhor Jesus Cristo. Perante Deus, nós somos feitos justos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Juiz. O Senhor Jesus como juiz. Quem é juiz? Juiz é o que tem tribunal. Juiz é o que inocenta ou que condena. A palavra de Deus fala sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Que nós haveremos de estar ante o tribunal de Cristo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 10. Segundo aos Coríntios 5, capítulo 5, versículo de número 10. Veja aqui comigo, querido, o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Veja bem, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, queridos, ele é juiz. O tribunal de Cristo, para a igreja, para aqueles que são do Senhor, ele é para dar galardões. Galardões quer dizer dar recompensa àquele que fez o bem, aquele que andou no caminho do Senhor, aquele que teve a sua vida entregue ao Senhor Jesus, teve a palavra de Deus como o seu padrão. Livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo de número 11. Veja o que está escrito. Quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Olha bem. E julga e peleja com justiça. Referindo-se a quem? Referindo-se ao Senhor Jesus. Ele julga e peleja com justiça. Eu quero terminar lendo com você 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 8. Olha bem o que diz aqui. Desde agora, Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, aguardarem a sua vinda, desejarem a sua vinda. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amado, então nós vimos hoje o Senhor Jesus como profeta, o Senhor Jesus como advogado, o Senhor Jesus como justo, como juiz e como o justo juiz. Aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que tem a medida certa para julgar a cada um. Amém? Amém. Rapidamente, 12 minutos, que o Senhor nosso Deus te abençoe, que o Senhor nosso Deus te guarde, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que a glória do Senhor resplandeça sobre você. Até a próxima, amado. Deus te abençoe, fique na graça, fique no amor, fique na misericórdia, no perdão de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma. Amém. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.